Bem, bom dia a todas e a todos. Nós damos início a esta audiência pública da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia da LERJ. Eu sou o deputado Valdec Carneiro, presido esta comissão. Essa é uma audiência pública sobre o nosso Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro, o PRODERJ. Ressalto que é uma audiência que foi proposta à comissão por um de seus membros, o deputado Alexandre Knoploch. A Comissão de Ciência e Tecnologia, ela busca estabelecer interlocução permanente com as instituições que integram o Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia, portanto, as universidades, a Rede FATEC, a FAPERJ, a Fundação CCIERJ, e também o PRODERJ, que, naturalmente, está claramente vinculado ao campo da ciência e da tecnologia. Então, agradeço a propositura do deputado Alexandre Knoploch. Tenho aqui a presença do Marcos Vieira, presidente do PRODERJ, agradeço a sua presença. O ex-presidente do PRODERJ, presente também aqui entre nós, o Sérgio Rosa, agradeço também a sua presença. O Marcos Vilela, presidente da Associação de Servidores, assim como o Júlio Falcino, que é o vice-presidente dessa associação. Estamos aguardando ainda a representação do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Serviços Públicos e Privados em Informática, Internet e similares no Rio de Janeiro, que ainda, salvo engano, não se faz presente, essa representação. Eu recebi ontem um telefonema do secretário José Luiz Zamit, da Casa Civil, a qual o PRODERJ está vinculado na atual estrutura administrativa do Estado, justificando sua ausência, mas, enfim, informando que o presidente do PRODERJ estaria presente, como é o fato. Eu queria dizer o seguinte: nós teremos a seguinte dinâmica. O presidente do PRODERJ fará uma apresentação inicial, seguida de uma intervenção também do ex-presidente Sérgio Rosa e também do Sindicato dos Servidores. A partir daí, se qualquer outra representação institucional presente aqui na audiência queira se manifestar, a palavra será garantida. Só peço que faça o registro junto ao Marcelo, que está ali com uma pranchetinha, que é o secretário da comissão. Qualquer outra intervenção de entidade, coletivo, enfim, qualquer representação institucional que queira se pronunciar aqui na nossa audiência pública. Bom, eu passaria de imediato a palavra ao presidente Marcos Vieira, agradecendo muito a sua presença e deixando Vossa Senhoria à vontade para fazer uma apresentação mais geral. O PRODERJ surge, salvo engano, como fundação no final dos anos 60, depois se transforma em autarquia estadual no início dos anos 80, enfim, 70, acho que 80, né? E, salvo engano, adquire, digamos assim, a atual denominação em 2004. Né? Portanto, tem uma história expressiva no Rio de Janeiro, e seria importante para nós, aqui nessa audiência, presidente Marcos Vieira, compreender um pouco as atribuições atuais do PRODERJ, não é? As questões relacionadas ao orçamento e à execução do orçamento do PRODERJ, e como que o PRODERJ se relaciona, em que nível, em que dimensão se relaciona, por exemplo, com as ações da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, se há algum tipo de articulação, parceria institucional, enfim. Então, ou seja, Vossa Senhoria tem liberdade, naturalmente, para fazer a apresentação, enfatizando os aspectos que lhe parecer mais importantes. Se algum tema não for abordado, a gente vai perguntar, a gente vai tentar esclarecer. Esse é o objetivo da audiência pública, que os deputados, já que é áudio, né, ouvem mais do que falam. Né? Portanto, tem a palavra o presidente Marcos Vieira. Bom dia a todos. Agradeço o convite dessa Casa de Leis e personalizo na pessoa de Vossa Excelência, o deputado Valdec Carneiro, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Bom, como já foi, nós preferimos não fazer uma apresentação mais formal, com projeções de slides, porque ficaríamos talvez presos um pouco mais a formalismos. Né? Então, o PRODERJ está aqui aberto a esclarecer qualquer questionamento que esteja ao nosso alcance, né? Enfim, trazer aqui a esta casa e aos senhores e senhoras nossa estratégia, como isso está sendo tratado no decorrer do novo governo, né, sobre a orientação da Secretaria da Casa Civil e Governança e da Subsecretaria de TI, de TIC.
Bom, como já foi dito, o Proderj remonta ainda à época do Estado do Rio, Estado da Guanabara, depois teve essa fusão, em meados da década de 70, fundiram-se os dois órgãos de TI, quando a tecnologia da informação estava ganhando escalabilidade como ferramentas e soluções para a sociedade, para governos, enfim, empresas. A partir de 81, como já foi dito pelo deputado Waldeck, virou autarquia, e agora, mais recentemente, em 2004, tem a sua denominação estabelecida em lei, e regimentos normativos próprios, internos e do governo do Estado. Com relação à nossa entrada, estou aqui em presença de alguns servidores estatutários, o meu corpo administrativo, board, meus vice-presidentes, meu diretor de sistemas, meu diretor de projetos e inovação. Então, se quiserem ficar assim, sentados à mesa, por favor, estejam à vontade, viu? A direção a equipe de direção do Proderj está convidada a sentar aqui em torno da mesa. Por favor, fiquem à vontade. Bom, eu vou, então, primeiro pautar pela parte administrativa. Nós chegamos no Proderj, é um órgão de grande capacidade, mas que, ao longo do tempo e ao longo da conjuntura, foi perdendo o seu corpo funcional. Os servidores foram se aposentando, não fomos tendo reposições na quantidade e qualidade necessária, e, em contrapartida, no movimento oposto, a necessidade de suporte, de implementação, de desenvolvimento de tecnologias para o governo do Estado aumentou. Então, nós tivemos movimentos contrários em contramão. Ao mesmo tempo que se perdia uma mão de obra altamente qualificada, se tinha uma demanda crescente. Foi se tocando, o Proderj, as administrações passadas, e eu, pouco mais de 6 meses lá, posso afirmar que realmente é um órgão de excelência no Estado. Temos nossas dificuldades. Administrativamente, estamos reorganizando o órgão, estamos trazendo conceitos mais modernos de gestão, de governança, áreas de negócio mais aderentes, que estão impactando diretamente na revisão do regimento interno, com a participação de todos. Todos lá podem democraticamente opinar, dar essa opinião, e a gente vem tratando, já está em vias de ser promulgado. Em especial, talvez as duas maiores mudanças no regimento interno sejam a questão da segurança da informação. Nós estamos implementando uma área em face da necessidade do mundo hoje, controle de dados, a própria nova legislação LGPD vai entrar agora a partir do ano que vem, para que tentemos e contribuamos junto à Subsecretaria de TIC nessa normativa, no estabelecimento de uma política de segurança da informação, instruções normativas, o que porventura se fizer necessário, para que, a partir do Proderj, consigamos aprimorar a mentalidade e os processos, os procedimentos de segurança da informação dentro do Executivo do Estado. Nós temos o Estado órgãos com graus de maturidade muito distintos. A gente tem órgãos muito bons nessa questão de segurança da informação, que entendem a importância disso, e tem órgãos que têm um pouco mais de dificuldade, estão um pouco mais vulneráveis. Então, a ideia é nós, a partir da implementação desse negócio, já está em fia de ser implementado, possamos ter essa dinâmica para contribuir com o governo executivo estadual nessa questão. A outra questão nós criamos também uma diretoria de projetos e inovação. Quer dizer, na verdade, não criamos, ela já estava organizacionalmente estabelecida, mas ela não funcionava. O que nós fizemos foi realmente robustecer e catalisá-la, estabelecendo processos de trabalho, processos de negócio bem definidos, a fim de que o Proderj permeie também toda essa questão da inovação, e consiga projetizar o órgão, que o órgão tenha uma visão de trabalho mais voltada a projetos, para que a gente tenha mais agilidade, mais eficiência, mais eficácia em atender às necessidades do próprio órgão e do governo executivo e, porventura, de outros poderes e órgãos que venham a necessitar da nossa ajuda.
O regimento interno já está em vias, até um pouquinho atrasado dentro do nosso cronograma inicial, mas deve ser promulgado agora, aí, acredito que até o final desse mês. Com relação à parte tecnológica, a deficiência de pessoal, ela se faz mais gritante porque ela atinge o core business do órgão, né, a atividade fim do órgão. E esse esvaziamento, analisando um contexto pretérito, de uma fragmentação da TI, no nosso entendimento lá no Proderj, além do desejável, o que eu quero dizer com isso? Outras áreas do Estado foram se apropriando de questões da TI estratégicas ou estruturantes, que no nosso entendimento, no entendimento da Casa Civil, do governo executivo, do governador, nós devemos tratá-las, né, nos prepararmos para trazermos de volta ao Proderj, para que o Proderj seja o ponto focal dessas questões mais sensíveis, mais estratégicas, de nível estratégico e mais estruturantes do governo do Estado. Então, assim, o que a gente está buscando é um movimento agora de convergência novamente. Houve uma fragmentação excessiva no nosso diagnóstico, e temos tratado isso com muita clareza com diversos órgãos, né, principalmente aqueles que têm maior peso, tanto no impacto interno, né, fazenda, educação, saúde, quanto no impacto até de prestação de serviço para os cidadãos. Né. Nós entendemos que a atribuição primordial do Proderj não é atender diretamente o cidadão, nós atendemos indiretamente, atendendo os setores do Estado que têm essa interface com o cidadão, como prestação de serviços, ou, enfim, divulgação de temas. Então, algumas ações já estão sendo tomadas, como padronização de e-mail, ferramenta de e-mail corporativo, a questão de uma padronização e ficar em posse do Proderj, a questão também dos sites governamentais, toda a estrutura de portal das secretarias, também isso era algo que está muito fragmentado, né? Então, são situações que estão em andamento. A nossa operacionalização, podemos dizer assim, do data center, lá no CICC, né, com o material que foi doado do legado olímpico. Então, talvez hoje aí seja uma ação que vai trazer resultado ao Estado e, consequentemente, aos cidadãos do legado olímpico, né? E nós já estamos falando aí de quase 3 anos de diferença, mas a nossa previsão é que já a partir de novembro o data center já esteja em produção. Então, com isso, toda a estratégia subsequente ela é baseada no data center. Então, podemos já falar para 2020. Com o data center em produção, a intenção do governo do Estado, por meio do Proderj, como um órgão operacional, é entrar forte com oferta de serviços digitais, para os entes do governo. Né? O governo do Estado já celebrou um convênio com o governo federal, naquela plataforma Gov.br, onde teremos facilidade de obter e, eventualmente, com a necessidade de customizar, adaptar ou não para a realidade do Estado, ferramentas do governo do Estado e aplicá-las diretamente junto ao Proderj, em benefício dos setores do governo estadual. Também temos buscado contatos com os órgãos irmãos, co-irmãos, as outras PRODs de outros estados, através da ABEP. A ABEP é uma associação que congrega as PRODs do Brasil inteiro. Então, nós temos buscado prospectar e identificar soluções viáveis, factíveis, boas, a custo muito baixo, para que possamos realmente dar um salto qualitativo muito grande na oferta de serviços para o nosso governo, consequentemente, para o cidadão. Bom, enfim, como decorrência também da entrada em produção da operacionalização do data center, nós temos também um movimento de começar a sair do atual data center do Proderj,
que é uma linguagem de mainframe, mas a grande dificuldade não é essa. A grande dificuldade é que é uma tecnologia hoje já em desuso, já há um bom tempo, e hoje já é uma ação, uma ferramenta, uma operação antieconômica e com alto risco envolvido, com muito pouca suportabilidade. Então, há um risco muito envolvido hoje dos sistemas que lá rodam, caso haja algum problema de hardware, enfim, e a gente conseguir, em tempo hábil, conseguir novamente colocar o sistema em cima. Há esse risco, isso é notório para quem é da área técnica, o governo do Estado já está sabendo. Situação mais ou menos análoga parece que aconteceu em meados do ano passado, ficou um tempo sem essa oferta de serviço. Mas esse é um movimento decorrente, a gente vai ter um tempo que vão estar as duas estruturas funcionando. Mas o objetivo é aumentar o nível de serviço com economia de recursos, ou seja, fazer mais com menos. Esse é o grande propósito, a grande orientação e o grande norte que nós temos hoje dentro do Proderj. Internamente também nós temos buscado capacitação de servidores, que é um foco do governador, nós valorizarmos os servidores. Temos nossas limitações, né, de toda a ordem, até mesmo normativas e legais, né, buscando atualizar todos os servidores, tanto na parte administrativa quanto na parte tecnológica. Né. Temos que buscar uma nova proposição, uma nova propositura de planos de cargos e salários. Nós abrimos lá também um grupo de trabalho, onde a associação também se faz representar com os servidores, para que a gente possa estruturar algo e, enfim, começar a tramitar no Estado, buscando uma atualização, buscando uma valorização maior, enfim. No geral, o órgão vem atendendo às necessidades do Estado. Eu brinco com muitos lá que trabalham conosco, de certa forma, muita coisa que ainda dá suporte como negócio ao Estado, né, porque a TI ela é ferramenta, né, e lá o Proderj ele deve atuar na área de governo digital, com ferramentas, com soluções, com serviços que permitam grande produtividade, ainda estão, mesmo com toda essa conjuntura, que podemos chamar de desfavorável, vamos dizer assim, e estamos trabalhando muito para revertê-la. Então, assim, o Proderj ainda atende ao que lá está internalizado, né? Estamos também atendendo a nova administração, ao novo governo do Estado. Fomos procurados por diversos órgãos. Nosso nível de atendimento, que a gente chama lá nível de resposta, nível LSA nosso, é acima de 95%. Então, isso significa, de todos os pedidos, todos os chamados que nós fomos acionados, mais de 95% nós conseguimos dar solução, né? Em todas as áreas. Então, na área de site, portal, área de sistema, área de infraestrutura, área de segurança, enfim, todos os pilares que a gente possa trabalhar, né? Fizemos também, junto com a Subtic, já 2 eventos, né? Houve o evento do governo do Estado, foi o Rio Digital 4.0, se eu não me engano, foi em abril ou maio, né? Foi abril, se eu não me engano, isso aí, abril. E em junho, final de junho, nós fizemos nosso primeiro evento de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Estamos em tratativas com a Secretaria da Casa Civil e com a Subsecretaria de TIC, para agora, em setembro, muito provavelmente, nós fazermos uma rodada de diálogos para mostrar aos setores de TI do órgão a estratégia, que aqui eu estou apresentando de uma forma bem abrangente, mas a estratégia de TI para o Estado, né? Principalmente agora, o que já foi feito, o que deve estar concluído até o final desse ano e o que deve começar a acontecer a partir do ano que vem. Então, nós devemos, já estamos bem avançados, está faltando só realmente acharmos uma data onde possamos apresentar para toda a administração executiva estadual e, eventualmente, outros órgãos interessados, toda a estratégia que vem sendo construída.
Bom, o senhor também perguntou com relação a recursos, orçamento. É notório que a situação fiscal do Rio de Janeiro ela não é boa, não é favorável, né? E hoje o orçamento ele foi contingenciado, né, o orçamento do Proderj, mas estamos obtendo apoio da Casa Civil, da Subsecretaria de Planejamento, para que essas demandas estruturantes elas sejam atendidas com suplementações orçamentárias. A programação orçamentária para o ano 2019 qual foi? Nós tínhamos cerca de 75 milhões previsto na PELOA e foi aprovado 56 milhões, dos quais 52 quase é folha de pagamento. Mas nós já conseguimos suplementação, por exemplo, essa questão do data center foi uma autorização extraordinária. Lógico, o Proderj também ele acaba gerando algum tipo de receita para chamar de clientes, né, para alguns órgãos do Estado, onde a gente presta serviços e soluções que nos fazem repasse e centralizações orçamentárias. Isso minimiza um pouco a situação orçamentária financeira. Porém, realmente estamos aquém do mínimo necessário para fazer os investimentos, o custeio e o investimento necessário para que possamos avançar nessa direção que aqui eu já explanei. Eu vou aproveitar essa pausa e para tirar proveito da sua exposição, não sem antes registrar o deputado Alexandre Knoploch, aqui presente entre nós. Já tinha mencionado, Alexandre, a sua iniciativa de propor à comissão esta audiência, e também quero registrar aqui Alexandre Salem, eu acho que é isso, chefe de gabinete da presidência. Como? Salem, obrigado. Chefe de gabinete da presidência do Proderj, Marco de Benedito, vice-presidente de tecnologia do Proderj, Carlos Henrique, vice-presidente administrativo, Carlos Viana, diretor de sistemas, Rodrigo, estou aqui sem o sobrenome, diretor administrativo do Proderj, João Bosco, diretor de projetos especiais, Roberto Cardoso, assessor jurídico, William Souza, assessor especial, e Daniel Cunha, assessor de comunicação. Agradeço aqui para o Proderj pela presença, que muito nos honra aqui. Bom, presidente, se Vossa Senhoria pudesse dar uns 2 ou 3 exemplos mais detalhados sobre esses serviços e soluções que o Proderj pode oferecer a outros órgãos estaduais. Do que se trata exatamente? Basicamente, seriam poder desenvolver soluções, né, desenvolvimento de softwares, a questão de hosting de sistemas, que já rodam hoje no mainframe e podem rodar no data center, né? Questão de uma nuvem, a gente tem a intenção, depois que o data center tiver a fazer um movimento de convergência, de interoperabilidade da infraestrutura de TI existente no Estado, e com isso otimizar a capacidade tanto de armazenagem quanto de processamento, e a partir daí criar uma nuvem do Estado, onde os órgãos vão poder, enfim, deixar, ou hospedar ou processar os seus sistemas, seus bancos de dados, etc. Né? Isso não exime também, no movimento subsequente, a gente passar realmente para esse conceito de nuvem pública, contratar uma nuvem. Né? Mas temos que tomar muito cuidado nesse aspecto. Então, mas voltando à vossa pergunta, então, assim, desenvolvimento de sistemas, hospedagem, soluções de segurança da informação, consultoria para a instalação de infraestruturas de pequeno porte, né? Tudo isso hoje já foi delimitado no decreto 46665, que restabeleceu o sistema estadual de TIC, né? Onde ele distribui as responsabilidades, as atividades, em órgão de direção geral, que é basicamente a subsecretaria, órgão central, que é o Proderj, e os órgãos assessores, que aí seriam cada secretaria, enfim, cada órgão do Estado na sua área de TI. E ao prestar esses serviços ou propor essas soluções a esses órgãos estaduais, isso pode eventualmente render algum tipo de receita ao Proderj, é isso? Sim, a ideia é que seja dessa maneira. Nós já trabalhamos dessa forma, aí eu vou voltar um pouquinho ao que eu falei, por isso que nós trouxemos conceitos mais modernos de gestão, enfim, conceitos para projetizar, né, no sentido de, administrativamente, nós termos agilidade em estabelecer projetos com órgãos e setores do Estado, termos o controle sobre o projeto,
cumprir cronograma físico-financeiro e, conventura, com repasse de recursos ou não, sem eximindo as outras atividades de suporte, sem suprimir as atividades de suporte que são inerentes ao próprio Proderj. Mas eu tenho a orientação, a determinação de transformar, né, trabalhar também dessa forma, como um service provider e um solution provider na área de tecnologia da informação para o governo do Estado, porque isso traz vantagens para todos. A questão, né, se eu puder fazer, eu vejo da seguinte forma, sendo até um pouco simplista, mas para que todos possam entender. Contratar o Proderj é muito mais simples que você fazer uma licitação, etc., do 666, cumprir todas essas normativas. Então, o Proderj tendo essa capacidade, havendo interesse do órgão, o Proderj pode desenvolver. Outra coisa que pode ser feita, os sistemas atuais existentes, que ainda rodam, ainda funcionam, ainda atendem às necessidades do Estado, estão, de uma maneira geral, sem investimentos, né, de atualização, de modernização. Vou fazer uma pergunta assim, mais objetiva, para tirar proveito de uma experiência que eu tive. Fui secretário de Educação 2 vezes no município de Niterói. Se a Secretaria de Educação do Estado, por exemplo, tiver necessidade de estruturar um sistema de gestão escolar, isso ela pode encomendar ao Proderj? Sim. Pode? Sim. Por definição, sim. O que pode acontecer hoje, pela minha capacidade de resposta e pelos compromissos que eu já assumi, eu tenho uma dificuldade de imediatamente dar essa resposta, mas é uma questão interna, né, de recursos humanos, principalmente. Hoje nós já estamos atendendo ao Estado em diversas frentes. Então, a demanda ela é sempre maior do que eu posso atender, mas também pode ser tratado de uma forma estratégica. Se é um sistema estratégico para o Estado, a gente passa na frente e trata os outros com menos prioridade. É uma questão, uma decisão de tratativa do momento. Certo. Mas isso pode ser feito dessa maneira, com descentralização, né, com repasse de recursos, e aí nós desenvolvemos, faz mapeamento de requisitos e por aí vai. Mas é uma questão mais técnica, que acho que não é pertinente aqui no momento. Na sua exposição, eu detectei, não sei se procede, assim, 3 importantes dificuldades. Uma dificuldade está vinculada a esse quadro mais geral de crise fiscal do Estado. Consequentemente, nós temos ainda um orçamento rarefeito para o Proderj, diante das possibilidades e do potencial do órgão. Uma outra dificuldade tem a ver com o pessoal. O efetivo de profissionais no Proderj hoje está aquém do que poderia. Quando foi o último concurso público? E a terceira dificuldade, eu fiquei interessado nesse ponto, quando Vossa Senhoria fala dessa, digamos, pulverização de iniciativas entre os órgãos estaduais ligados às tecnologias da informação e da comunicação, e que, nesse momento, um dos esforços é reconfluir, né, essa dinâmica. É isso mesmo? Exatamente. Vamos lá. Com relação a corpo funcional, posso citar os números aqui de hoje. Né? Nós temos hoje 276 servidores no Proderj. Né? A nossa média etária hoje beira os 58 anos. O último concurso, o doutor Sérgio está aqui, não me deixa mentir, foi realizado ali em 2001, 2002, e a chamada desse pessoal foi em 2008 para 2009. Né? E também aí, em cima disso, há uma outra característica. Né? O mercado de TI ele é sempre aquecido, e quando aquece muito, acaba ocorrendo evasões dos concursados em busca de melhores remunerações, enfim. Então, mesmo a gente conseguindo internalizar um determinado número de concursados, sempre há uma perda no decorrer do tempo, porque muitos servidores acabam indo para a iniciativa privada ou fazem concurso para o governo federal, para algum órgão que pague melhor. Então, hoje sim. Mas, efetivamente, trabalhando no Proderj hoje, nós temos 155 pessoas. Só esse ano eu já tive 15 pedidos de aposentadoria concedidos. Entre pedidos de licença e pedidos de aposentadoria em trâmite, temos mais 53. Então, 15 com 53, já temos 68. Só esse ano, ou na expectativa de até o final do ano, seja esvaziado o órgão. Tem 155 em efetivo exercício. Porque eu tenho 68 cedidos a outros órgãos e, enfim, todo esse número que está saindo, né? Dos 15 que já saíram. Então, hoje, 155 servidores. Nós temos mais 56 extraquadros, então são 201.
só fazendo a correção Claro. do número total. Mas eu estou trabalhando nos servidores ali, né? Então, assim, é uma situação muito crítica e que tende a ficar cada vez mais crítica ao longo do tempo, né? Porque, ao final, quem produz são as pessoas, né? Temos uma situação de concurso que foi motivada por uma ação civil pública, me corrija, Júlio, se eu estiver errado, em 2008, não é isso? E que transitou em julgado no ano passado, né, em 2018, e que, quando nós assumimos a direção do Proderj, ela estava parada. Nós estamos trabalhando para que esse concurso aconteça, né, tanto no aspecto normativo, ou seja, fazer o processo andar, cumprindo as exigências que são mandatórias no processo administrativo, digamos assim, e buscando as tratativas com os principais protagonistas que poderiam ajudar a subsidiar essa decisão. Entendemos que não é uma decisão simples, né? Ela tem um caráter multidisciplinar, porque há uma questão legal, jurídica, administrativa, face ao regime de recuperação fiscal, que impede, enfim, realização de concurso, aumento de despesa, etc. Mas estamos tratando isso, né, com a Casa Civil, com a Fazenda, com a Procuradoria, para que possamos encontrar uma solução que seja viável num menor espaço de tempo. Então, em resumo, o processo está andando, o processo administrativo, e os diálogos estão acontecendo. Mas realmente importante, porque o que acaba acontecendo? Também por impossibilidade legal, a lei não permite, né, eu não posso terceirizar a atividade fim do Proderj. Eu não posso chegar e contratar uma fábrica de software, uma empresa de desenvolvimento. Isso certamente será questionado pelos órgãos de controle, como nós estamos vendo lá desde que entramos, né? Coisas feitas, não estou fazendo nenhum juízo de valor, é fato, mas assim, nós temos o que hoje resolver questões do passado que acabaram aprontando para essa direção. Então, é fático que assim, acaba limitando, porque eu não tenho uma saída de levar para o mercado, os órgãos de controle irão me impedir, né? E a demanda é grande, nós temos hoje muita demanda lá, e estamos atendendo o máximo que a gente pode. Então, uma solução em que pudesse trazer mais recursos humanos, mais recursos financeiros para o Proderj, eu acho que isso acaba sendo a reclamação de todos, né, digamos assim, facilitaria muito o nosso trabalho, o nosso nível de resposta para o governo do Estado. Não sei se alguém da sua equipe quer fazer alguma intervenção nessa primeira etapa, eu posso passar para uma outra, que depois nós vamos voltar. Alguém gostaria de se pronunciar da equipe? Bom, então passo a palavra ao ex-presidente Sérgio Rosa, e depois voltaremos às questões trazidas pelo presidente Marcos Vieira. Bom dia, agradeço o convite feito pelo deputado Waldeck, saúdo a presença do deputado Alexandre, direção do Proderj e pessoal da associação, com o qual convivi do tempo de dirigente sindical e depois como dirigente do Proderj. Então, temos uma relação profissional histórica aí que vai tempo. Marco Vilela, Júlio, muita confiança e muito respeito pelas posições antagônicas sempre tivemos. Eu na direção e os companheiros representando o movimento. Eu lembro que aqui na Alerj nós resolvemos um grande problema que tinha no Proderj, que era o plano de cargos e salários. Havia uma greve no Proderj, aliás, em quase todas as autarquias do Estado, e quando eu assumi a presidência, assumi com o compromisso de negociar com a associação. A negociação foi feita, a greve foi suspensa, uma relação de confiança entre as partes, e aqui na Alerj foi aprovado o plano de cargos e salários por unanimidade. Tanto
os partidos de oposição como de situação entenderam o plano e a LERJ deu um passo importante para o Proderj seguir adiante. Então, essa casa aqui, eu tenho grande respeito e respeito pela história que nós vivemos na aprovação daquele plano. E também, 2019 é um ano, para mim, especial, que são 20 anos que eu tive lá na presidência do Proderj. Quando nós assumimos, tinha havido a matrícula escolar para as escolas que são afetas ao governo do Estado. E essa matrícula era feita em papel, não tinha sistema automatizado. O secretário de Educação que assumiu era o Ézio Cordeiro, grande colega da área da saúde, de serviço público, INAMPS, tinha muita experiência de serviço público, conversou com a gente, olha, o que eu posso fazer? Estou cheio de papel aqui, estamos em janeiro, a matrícula é início de fevereiro, no máximo em março. Fizemos um mutirão com as empresas de informática do Rio de Janeiro para fazer a digitação daqueles dados, que o Proderj já não tinha mais digitação, não era para ter mesmo, era um serviço que não era mais especializado. Foi feita a digitação do material, com muito problema, e a matrícula foi feita de uma maneira muito ruim, mas foi feita. Combinamos, então, com a Secretaria de Educação, que em 99 o sistema seria informatizado. Assim como o presidente do Proderj acabou de relatar das relações com as outras prós dos estados, nós procuramos os outros estados que já tinham feito matrícula utilizando a computação e partimos para um sistema de candidatura à vaga na escola através ou do telefone ou da internet. Internet, em 99, não era tudo isso que tem hoje, né? E o sistema foi feito, foi muito bem feito, tudo pronto, e avisamos o tempo todo. Vai ter um mês para que as pessoas entrem no sistema, façam o seu pedido de matrícula, e a seleção não vai ser por ordem de chegada. A seleção vai ser moradia, escola e alguns outros parâmetros, tipo idade. Então, não precisava ter pressa. Era um mês para fazer colocar o nome na internet ou no telefone 0800. Acontece que a mídia anunciou que, olha, está aberta a matrícula pelo 0800, pela internet, façam a matrícula. Isso a Rede Globo falando no Jornal da Manhã. Saturou tudo no primeiro dia. Não tinha 0800, a internet também com muita demanda, e no dia seguinte o mesmo jornal fala um fracasso absoluto da matrícula. O governo tenta fazer matrícula com serviços, computadores, tal. Tentamos ampliamos os canais, não deu certo, e aí veio a riqueza da solução que foi dada numa reunião com os servidores. Nós reunimos todos os servidores e falamos, estamos apanhando na TV o tempo todo e a nossa proposta vai ser derrubada. Na reunião com todos os servidores surgiu a solução. Cada um de nós vai atender o telefone, podia rotear os telefones, e cada um de nós vai ser um atendente de matrícula. Então, nós passamos de 10, 12 atendentes por um número próximo ali do que o presidente falou. 200 atendentes. Resolveu o problema, porque todos atendiam, e a diferença ali não foi a tecnologia, foi termos servidores públicos comprometidos com a solução da educação. E o sistema funcionou, depois ele foi sendo melhorado pelas novas direções que chegaram no Proderj, mas estabilizou e é um padrão hoje em todo o país. Nós não criamos, eu comecei a dizer que fomos procurar em outros estados o que já tinha. Não tem aqui nenhuma fala da inovação. Utilizar bem a tecnologia e ter o servidor do lado. Portanto,
quando o presidente fala na projeto de fazer o concurso, eu acho que essa é uma coisa muito importante a ser apoiada para que o Proderj possa fazer o concurso novamente. O último concurso nós fizemos em 2001, 2002, e por entraves as pessoas só começaram a ser chamadas em 2008, por aí. E depois vem a evasão, como já foi... 2009. E vem a evasão, que é natural, que é uma profissão de tecnologia de ponta, o mercado chama, a academia chama, as pessoas têm outros desafios e precisa de reposição. Então, não tem reposição e a perda vai acontecendo ao longo do tempo. Se pegar 2008 para 2019, são 10 anos sem ter essa reposição. Então, informática pública é muito importante. Todos os estados do Brasil têm a sua estrutura para prover os serviços para os seus governos, e é muito importante isso, porque na área pública não existe a alternativa de mudar de negócio. Digamos que uma empresa seja uma empresa de sapato. O mercado de sapato começa a ficar ruim. Ela pode mudar para o mercado de suco de laranja. É a opção do negócio. Agora, quem governa não pode abandonar o governo. Então, ter uma estrutura pública é importante para os momentos também de troca de governo. Troca-se a direção dos governos pelo processo democrático, mas a estrutura de TI está mantida, as informações estão preservadas, os sistemas estão sendo fiscalizados. E isso precisa continuar, para não acontecer o que acontecia antes da utilização da TI, que mudavam os governos e os dados sumiam. Onde é que estão os dados? Cadê o relatório? Vai gerar tudo de novo, e isso a área pública pode preservar. Algumas coisas que mudaram de lá para cá é que hoje existe o conceito de virtualização de servidores de computação, não servidor público. O que significa que um computador ele pode fazer o papel de muitos. Um servidor ele não é ligado a um único sistema operacional, não é ligado a uma única estrutura de software. O que não acontece com o mainframe. Com licença. O mainframe é uma máquina dedicada de um único fabricante. Ao passar para a plataforma avançada ou plataforma baixa, um mesmo computador pode ser um servidor de e-mail, pode ser um servidor de banco de dados, pode ser um servidor de aplicações de segurança da informação, ele faz qualquer papel. Então, sair do mainframe e ir para a plataforma avançada, com sistemas virtualizados, é o caminho que eu tenho visto que o Proderj está buscando, mas para buscar precisa de recursos, precisa de pessoas. A manutenção do mainframe, ela traz uma insegurança enorme. As pessoas, os jovens, não estudam mais arquitetura de mainframe. Então, não tem gente para dar suporte aos software de mainframe. De vez em quando dá uma pane, tem que procurar no mercado quem ainda está vivo, que entende de mainframe, para poder dar o suporte. Nós passamos por isso no SERPRO. Mesma coisa, vai procurar os aposentados, que eles é que têm aquele conhecimento que não está mais em uso. E pelo que me consta, essa mudança no Proderj precisa acontecer até o ano que vem, porque tem as renovações do uso do computador, implicaria em nova licitação, e lá vai o governo do Estado comprar de novo um mainframe, que ele vai comprar um problema. Então, até chegar lá, são projetos
e projetos que exigem dedicação técnica e recurso. Então, todo o apoio a sair do mainframe, baixar a plataforma até o ano que vem. Outras empresas já passaram por esse problema. A Dataprev, por exemplo, foi fazer a renovação do mainframe dela faz muito tempo, não dava mais tempo de licitar, acabou batendo no tribunal, mas não podia parar os sistemas da Previdência. Igualmente pode acontecer no governo do Estado. Chega no final do ano que vem, não conseguiu rebaixar, não fez a licitação no mainframe, que não se deve comprar o que não se usa mais, e vai chegar numa situação de instabilidade jurídica. Ainda, utilizando os sistemas com virtualização, temos as soluções com software livre, que elas dispensam o pagamento de licença de software. É uma coisa muito cara e que não precisa ser usado. Por exemplo, o Proderj hoje usa soluções de software público que foi desenvolvido sob gestão do Ministério do Planejamento, não que o Ministério tenha desenvolvido, foi feito um acordo com o mercado, teve as disputas e tem softwares disponíveis. Por exemplo, um deles é o iCidades. Esse iCidades hoje funciona em Niterói e tem a sustentação técnica, quase que certeza, do Proderj, onde este sistema, que é de software público, que não se paga licença, pode ser disponibilizado, por exemplo, para uma Assembleia Legislativa, porque a arquitetura do sistema público é a mesma, seja no Legislativo, no Executivo, com algumas variações um pouco diferentes no Judiciário. Então, a utilização disso é simples, rápida e não demanda desenvolvimento. Outro apontamento compras do governo serem articuladas com uma organização centralizada é muito adequado. Cada órgão comprando o seu hardware ou comprando soluções de software perde escala e não tem o conhecimento necessário para negociar com o mercado. Não se pode comprar alguma coisa pela propaganda do que pode ter ou não pode ter. Tem que ter a especificação rigorosa e, acima da especificação para se comprar no mercado, pessoas com competência para validar se o que foi encomendado é o que foi entregue. E isso quem tem na área de TI é o pessoal de TI. Fazendo espalhado pelas secretarias, tem muita perda de recurso, muita perda de qualidade e não tem a integração necessária. Para olhar os dados do Estado, tem que integrar todos os dados. Integrar todos os dados com a tecnologia disponível que se tem hoje, dos data centers, com plataforma baixa, que à medida que tem necessidade, você compra mais um microcomputador e ele vai entrando naquela cadeia. Uma cadeia que, se a gente generalizar, pode pensar no Google. O Google é uma rede de muitos computadores, é uma grade de computador. Cada computador compartilha com o outro o serviço. E dificilmente quebra, porque cada um faz uma parte, quebrando uma parte, essa parte pode ser substituída por outra automaticamente. A utilização hoje das tecnologias de blockchain, criptomoeda, usam essa arquitetura. São seguríssimas. É uma rede de 2.000 computadores. Vá lá que um hacker invade um. Não faz diferença. Tirou um do jogo, tem 1.999 continuando no jogo. E repor esse um é muito fácil. Apaga tudo que está ali, põe outro de novo, que a rede vai cuidar disso. E isso é feito por um serviço centralizado. Pensar em descentralizar, vamos pensar no papel do Google hoje. Não tem quem não conheça o Google. É uma empresa, é um sistema.
pulverizar na administração pública é jogar o conhecimento e a tecnologia atual fora. Então, em suma, isso, vejo com satisfação, conversei com servidores do Prodérgio para poder vir aqui, as pessoas entusiasmadas novamente, com possibilidade do órgão voltar a crescer, e crescer não é crescer só no tamanho, é crescer em fornecimento de tecnologia da informação atualizada e que possa contribuir para a melhoria de vida da população. Que serviço público é para o povo todo, não é para o servidor ganhar mais. Ganhar mais é melhor trabalhar na iniciativa privada. Você, trabalhador de informática, de TI, na área pública, tem que ter aquele espírito que eu falei no início. Deu problema na matrícula escolar, somos todos atendentes de call center. Seja analista de sistema, secretária, todo mundo atendeu o telefone. E foi um engajamento do servidor público. Então, agradeço a oportunidade de falar, peço desculpa por uma alergia que me pegou brabo aqui, mas mesmo com a tosse, acho que eu consegui falar alguma coisa. Então, agradeço. Obrigado. Obrigado, Sérgio Rosa, que compartilha conosco essa experiência de uma trajetória muito densa nessa área, inclusive envolvendo a presidência do Prodérgio há 20 anos. Tem a palavra Marcos Vilela, que preside a Associação de Servidores do Prodérgio. Obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, companheiros e companheiras. Obrigado pelo convite, deputado Waldeck Carneiro. Bom dia, deputado Alexandre Knoploch, Sérgio Rosa e todos os diretores do Prodérgio, presidente do Prodérgio. É um prazer estarmos juntos novamente. Bom, nós temos muitos anos de estrada. Eu sou funcionário público do Prodérgio há mais de 40 anos. E na associação eu estou há mais de 30. E essa luta em relação à informática pública, porque ainda era informática, hoje já é tecnologia da informação, né? Mas naquele tempo ainda era informática. Nós desenvolvemos profundamente. A associação ela tem um histórico nesse campo aí muito grande. E isso nos propiciou também uma grande relação com essa casa. Por exemplo, assim, nós temos relação. Sempre fomos taxados de esquerdista, essas coisas, né? Mas as nossas relações aqui dentro e na sociedade, elas sempre foram essencialmente na defesa da informática pública. E por isso temos excelentes relações com o presidente da casa anterior, o que está preso, né? O Pisciani. Nós fizemos, por uma luta travada pelos servidores, e que fizemos uma greve, foi uma das últimas greves que nós fizemos, mantivemos o sistema, um pequeno sistema que tem aqui com o Prodérgio, com a Assembleia Legislativa funcionando, porque era importante, tinha acabado de ser implantado. E fizemos um acordo com o presidente Pisciani na época em relação ao Banejão. Foi no processo que o Banejão estava sendo, nós estávamos sendo nós estávamos sendo praticamente expulsos do Banejão. Isso foi uma falta de responsabilidade enorme do governo do Estado, diga-se de passagem, governo passado.
perdemos muitas informações de pessoal, por conta da pressa de ter que levar coisa nas costas. Fizemos uma luta dura porque achávamos que havia possibilidade de, inclusive, perder dados do computador, porque o computador, o mainframe, estava sendo deslocado para um outro local e sem a devida segurança. Mas fizemos um acordo com o presidente Pisciani em relação a termos um local próprio para o Prodege. E esse acordo foi em relação ao o que ainda se não me engano, ainda ali na Uruguaiana com 1º de março. Esse prédio, que é da Alerj, Uruguaiana? Alfândega com 1º de março. Essa seria a sede do Prodege, assim que toda a Alerj se mudasse para o CAERJ, e que está prestes a acontecer, ao que me parece. Até o deputado Alexandre tem uma das convocações em relação a isso, né? A funcionar uma tecnologia mais avançada para um prédio avançado, porque aquele prédio realmente é um prédio espetacular em termos de tecnologia de engenharia. É uma das coisas mais modernas que tem no Rio de Janeiro, esse prédio do Banejão. E nós gostaríamos aqui hoje de solicitar ao deputado Valdec e também ao deputado Alexandre que esse acordo seja garantido e que esse prédio realmente, assim que houver a mudança, ele passe para as mãos do Prodege, como consta em diário oficial. Esse acordo saiu em diário oficial. Já ouvi falar que tem muita gente e muitos órgãos requerendo esse prédio já. Mas existe um acordo para nós sairmos daqui, de lá do Banejão, houve esse acordo, porque nós íamos fincar pé, não vamos sair, não sei o quê. Então, foi uma luta que foi travada e o acordo foi feito. Então, essa é a primeira colocação que eu queria fazer aqui, porque, evidentemente, nós não podemos continuar pulando de um lugar para o outro. Uma empresa como essa, porque eu acho que o Prodege é uma empresa, uma autarquia, mas é uma grande empresa, não pode ficar pulando de galho em galho, entendeu? Todo ano mudando de lugar e levando o computador nas costas para lá e para cá, e levando gente para lá e levando... não há condições. Por quê? Porque tem que ter uma estabilidade, tem que ter uma situação para poder cumprir com as suas obrigações, com as suas funções públicas, que não são poucas e que podem ser muito maiores. Podem ser e devem ser muito maiores. Eu acho, por exemplo, que é uma demora enorme do governo do Estado em resolver esse problema do concurso. O concurso é uma decisão de justiça. O governador, que é um ex-juiz, a primeira medida dele seria mandar cumprir todas as decisões de justiça que não foram cumpridas pelo governo anterior. Se ele tivesse essa disposição, essa determinação, nós já teríamos esse concurso realizado e publicado, e as pessoas sendo chamadas, porque existe necessidade e pressa. Há pressa, porque a política que vem sendo implementada ao longo dos anos e que nós denunciamos amplamente, profundamente, na sociedade, aqui nessa casa, é de desmonte, é de pulverização da informação, é de transformar o Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, em vários núcleos de informática. Então, se utiliza o mesmo software,
várias secretarias utilizam o mesmo software e pagam por eles, cada uma paga por eles o mesmo valor. Então, quer dizer, você utiliza um software, você paga 5, paga 6, e não é barato. A gente sabe que essa tecnologia não é barata. Ela é muito cara. E nós, inclusive, denunciamos achando que essa pulverização veio nesse sentido. Não veio com a intenção de melhorar a informatização, a tecnologia ou a informação no Estado do Rio de Janeiro, porque o Estado do Rio de Janeiro é um dos mais atrasados que tem em termos de informação hoje no Brasil. Justamente por causa dessa política. Essa política destruiu, porque nós éramos, na época da fusão, quando houve a fusão e logo em seguida a fusão, o Proderj e o Estado do Rio de Janeiro era o Estado do Brasil mais avançado na produção de tecnologia da informação, a ponto de haver uma solicitação do exterior de Portugal de tentativa de comprar um software que o Proderj tinha desenvolvido. E o Proderj se tornou uma organização, uma autarquia, uma fundação naquele momento, e depois autarquia, para realização, desenvolvimento de sistemas corporativos. O Detran, deputado, utiliza até hoje o sistema desenvolvido pelo Proderj na produção de carteira de habilitação e outras coisas. Inclusive a própria, ainda é até hoje, como é que é o nome disso? As telas deles são as que foram produzidas no Proderj. Então, assim, e o que é que foi acontecendo? Esses grandes sistemas, que é produção intelectual, é produção científica, eles foram retirados das mãos do Proderj e distribuídos pelas secretarias. E tudo terceirizado. E bota dinheiro, é muito dinheiro, deputado. É muito dinheiro que se gasta com tecnologia da informação no Estado, que poderia ser reduzido em uma economia enorme. Aí pagar salário decente, pagar ticket, pagar e outras coisas, né? Mas estou falando em termos dos servidores. E vou dizer mais, não tem um salário tão ruim assim em relação ao salário no Estado, porque nós fizemos muita greve. Nós lutamos foi muito. Se a gente não luta, nosso salário hoje certamente é um salário decadente. Ainda não é, não. Pois bem, eu considero que, assim, a direção do Proderj hoje, diferentemente das anteriores, ela se apresentou para os trabalhadores e tem agido de forma coerente com tudo que falou. E tem batalhado em relação ao concurso, por exemplo. Porque a gente fica falando desse negócio de concurso, parece um negócio chato pra caramba, né? Mas não é possível. Não é possível você ter uma média de idade de 56 anos. Quase 58, 57 pois é. Para 58. Como é que pode? Uma empresa do que existe de mais avançado no mundo, que é essa tecnologia, que é uma tecnologia que muda incessantemente, você ter como média de idade 57, 58 anos, quando era para ser de 23, 22, 25. Ou seja, o Estado tem que acompanhar a tecnologia. O Estado tem que acompanhar o processo de desenvolvimento
das coisas novas, para poder ofertar ao povo coisas novas, facilitar a vida do povo, que já é tão sofrido. Mas não, anos a fio sem fazer o maldito concurso, levando o Estado, dia após dia, a ficar atrasado naquilo que é uma das suas funções. Não há possibilidade nenhuma hoje no mundo, e muito menos no Rio de Janeiro, de você não trabalhar com esse tipo de ferramenta. Não tem a menor condição. Hoje não se faz mais nada no mundo que a informática não esteja presente. Sérgio Rosa aqui, ex-presidente do Prodege, cabelo branco já. Porque nós fomos fundadores do sindicato, nós fomos a fundadores da associação de profissionais em processamento de dados. Você foi o primeiro presidente do sindicato, né? Foi o primeiro presidente do sindicato. Eu sou o número 8. Eu sou o 8º filiado do sindicato. Quer dizer, anos a fio, tratando e trabalhando nesse sentido. Trabalhando para que o Estado abraçasse corretamente essa tecnologia que facilita a vida de milhões de pessoas. Então, assim, nós já sentamos junto com o Kiko, nós já sentamos com o deputado para tratar desse problema. É isso que eu digo, a nossa relação aqui na casa é muito grande. Todos os deputados, já não ser os novos, mas todos os deputados conhecem a nossa luta. Mais ou menos, mas todos conhecem. E muitos sempre apoiaram, porque viram nessa política contra a pulverização, numa política de concentrar e distribuir, mas concentrar porque você concentra o dinheiro, você concentra o que é fundamental para poder o Estado não gastar além do que ele deve gastar. Todos concordam, todos que se interessaram concordam com essa política. E é ela que a gente tem que desenvolver. Por isso eu gostei dessa palavra de ordem aqui, uma empresa, um sistema. Eu acho que o Prodege devia abraçar essa palavra de ordem. Uma empresa, um sistema, é isso mesmo que tem que ser. É isso, você pode ver, a Google é uma grande, e funciona, cara. Por que o Prodege não pode funcionar nesse sistema? O que não pode é esse orçamento de 55 milhões, né, deputado? 50 e poucos milhões é orçamento anual. 50 e poucos milhões é a folha do Prodege. Como pode? Tem que ficar mendigando, entendeu? Junto ao governo do Estado, dinheiro para poder fazer as coisas. Concluindo, Marcos. Concluindo. Então, assim, eu acho que assim, nós devemos unir as forças nesse sentido. Porque capacidade já demonstrou várias vezes. O presidente Marcos acabou de mostrar aqui, com as dificuldades todas que existem, o Prodege está conseguindo, em 95% dos seus chamados, resolver os problemas. E é isso mesmo. Essa questão do servidor público que o Sérgio falou é outra questão. Porque o terceirizado não está nem aí para o negócio do serviço público. Ele quer saber do dinheiro dele e olhe lá. É muito mais. Agora, você chama o servidor público à responsabilidade, você consegue fazer com que ele se engaje naquele processo. É só o Estado ter claro que isso é uma verdade. Sempre foi. Não é só no Prodege, não. Tem órgãos que vivem em situação
muito mais, né, o próprio ERDES está vendo, quando vai nos órgãos, nos pequenos órgãos, é uma precariedade, entendeu? Uma precarização do trabalho, assim, uma coisa estúpida. Então, assim, nós podemos contribuir em muito, inclusive para melhorar a situação de trabalho do servidor público. O Prodege pode ajudar muito nesse sentido. E é essa a função dele, não é outra, não. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer aí o que foi o convite que o deputado nos fez, e dizer que nós também estamos à disposição aí para qualquer tipo de debate, qualquer tipo de discussão que a casa quiser nos chamar. Obrigado, Marcos Vilela. Júlio, quer fazer algum complemento ou não? Então, por gentileza, mais 2 minutos para passar aqui para o deputado Alexandre Knoploch. Bom dia a todos. Júlio Falcino. Bom dia a todos. Vou tentar ser breve e tentar falar sobre coisas que os presidentes e o ex-presidente não falaram. Foram bastante felizes e abrangentes. Com relação uma coisa que eu venho discutindo bastante dentro do Proderj é com relação ao desenvolvimento de uma política de gestão de TI, que eu acredito que já está em andamento, mas, ao mesmo tempo, como se resolver todo o processo de desagregação que o Proderj foi submetido. Nós estamos falando aí em um processo contínuo de 25 anos, abrindo um diferencial durante a gestão do Sérgio Rosa, onde aconteceu o concurso, e na gestão do Paulo Coelho, que buscou a realização de concurso lá em 2010, que não foi aprovado, se não me falha a memória, por falta de orçamento. No entanto, na mesma época, o governo do Estado adquire o SIG-RH, que hoje está sendo processado dentro da Secretaria de Fazenda, há uma perspectiva de retorno desse sistema para nós do Proderj, mas existem outras 2 versões menores, no Rio Previdência e na PGE. Durante todo esse tempo, além da questão orçamentária, além dos achatamentos salariais, além da ausência de concurso, a gente viu também o avanço da terceirização, uma coisa que o Marcos Vilela foi bastante enfático em dizer, porque por conta de toda a dificuldade que nós tínhamos enquanto realização de concurso, enquanto reposição salarial, a terceirização estava avançando por dentro do Estado. Temos terceirizações hoje na Secretaria de Educação, na Secretaria de Fazenda e, recentemente, na PGE, que está agora administrando o sistema da dívida ativa, que foi desenvolvido e mantido até bem pouco tempo pelo Proderj. Ele está sendo migrado para uma plataforma mais baixa, porém, sendo totalmente gerido pela PGE. Então, nós estamos vivendo aí um processo de desagregação ao longo de todos esses anos e esperamos que o governo realmente se sensibilize com a importância, o papel e a responsabilidade que o Proderj tem perante a sua área de atuação. E nós não podemos ficar para trás. Nós estamos hoje vivendo uma outra etapa da revolução da informática ou da tecnologia da informação. Hoje, como também já foi dito aqui, é praticamente impossível desenvolver qualquer atividade que não tenha como suporte algum sistema de informação. E, nesse sentido, a gestão faz-se muito importante. Por quê? Porque, através da gestão, a gente utiliza modernas ferramentas de gestão que envolvem a gestão de mudanças, a gestão do conhecimento, a gestão da infraestrutura, as necessidades que o Estado como um todo necessita. Exemplo, a polícia hoje já conta com algum recurso de tecnologia de informação. Digamos que, até acredito que já esteja acontecendo, um sistema de reconhecimento facial, uma hipótese. Esse sistema é melhor desenvolver, é melhor adquirir, quanto custa, qual é o planejamento orçamentário para que as soluções em TI venham a acontecer de forma eficiente. E como o Proderj se insere em toda essa logística de TI que o Estado necessita e que o Proderj pode e quer oferecer.
Então, é muito importante que o governo se sensibilize em relação a isso. O que aconteceu, por exemplo, nos últimos 4 anos, foi um desperdício enorme de recursos. Não só porque a terceirização se manteve, como houve também a total falta de investimento dentro do Proderj, ao ponto de discos do sistema operacional do mainframe terem sido danificados por excesso de uso. Isso foi parar no noticiário, o Proderj ficou fora do ar por 30 dias. E isso não pode acontecer, isso é inadmissível que isso aconteça. Foram 4 anos jogados fora, em que a gente sai do Banejão, vai para a Glória, a um prédio alugado a R$330 mil por mês. Agora estamos, acredito eu, temporariamente nas instalações do Detran. Esperamos que a Alfândega 8 seja a nova sede do Proderj. Esperamos também que, num futuro, que não seja muito distante, o Proderj, além do CICC, possua também uma outra estrutura de contingência. É uma questão de segurança da informação. Você não pode botar tudo dentro de uma máquina só, como vem acontecendo ao longo dos anos, e, para minha surpresa, acontecendo até em empresas privadas. As TIs dessas organizações estão centralizadas. Se o computador cair, cai tudo. Não pode acontecer isso com o Estado. Temos que ter alta disponibilidade, temos que ter solução de continuidade, temos que ter uma série de outros mecanismos para que não haja a interrupção grave dos serviços que o Proderj presta. Então, é muito importante que o governo do Estado se sensibilize e desenvolva um projeto que seja o mais urgente possível para que o Proderj volte efetivamente a prestar o serviço de qualidade que sempre prestou. Nós nos orgulhamos muito disso. A turma que entrou em 2009 deveria ter entrado em 2003. De 2009 agora, são 10 anos de serviço. Se tivesse entrado em 2003, seriam cerca de 16 anos. Em média, essas pessoas que entraram em 2009 já teriam cumprido com metade do seu tempo de serviço dentro do Estado, prestando um serviço de melhor qualidade. Devo dizer aqui que são pessoas altamente qualificadas e comprometidas, mas essa força não é suficiente perante as demandas que nós temos e perante a insuficiência de pessoal que nós temos também. Então, eu espero de verdade que haja uma grande reviravolta, somando aqui o discurso do presidente Marcos Vieira, do Marcos Vilela e do ex-presidente Sérgio Rosa. Eu espero que realmente essa nova etapa do Proderj venha acontecer. Obrigado. Obrigado, Júlio Faustino. Tem a palavra o deputado Alexandre Knoploch. Bom dia a todos. Antes de fazer algumas perguntas, presidente, só colaborar. Eu realmente também não entendo porque isso é uma conversa que eu tenho tido, inclusive, com o governador do Estado. Não entendo porque o Estado do Rio de Janeiro tem diversas TIs, né, diversas diretorias de tecnologia dentro do próprio Estado. A gente tem o Detran, tem a TI deles, a Saúde tem a TI deles, a Educação tem a TI deles, a SEDAI tem a TI deles, enfim. E muitas vezes você vai comprando licenças de software, você vai comprando hardware, vai comprando parte de redes pulverizada, gastando mais, porque você poderia estar fazendo num grande lote, né? E essas TIs não vão se falando, ou seja, cada uma com o seu interesse, cada uma com a sua ideia, e o Proderj, que poderia ser o centro de catalisador disso tudo, vai ficando para trás. E, de fato, ele foi desmantelado ao longo dos anos. Isso aí não tem dúvida. Agora, eu não acho também que a gente tem que demonizar as empresas que prestam serviços terceirizados. As empresas visam lucro, e graças a Deus que elas visam lucros, e elas precisam de clientes, né? O que falta no Estado é gestão. O que faltou no governo anterior foi gestão. Gestão de fazer concurso público, gestão de poder utilizar melhor os recursos públicos. Isso não teve. Isso está muito claro. O Proderj tem um orçamento de, tirando aí o custeio de recursos dos profissionais, que é 3 milhões, 4 milhões? 4 milhões. 4 milhões na área de tecnologia tu não faz nada. Tu não compra nenhum switch core. Tem uma ideia que na casa a gente está prevendo o custo de 40 milhões com tecnologia para o prédio novo, só de TI.
Proderj, do jeito que vai, demoraria 10 anos aí para conseguir chegar próximo. Bom, eu queria entrar um pouquinho, eu não sei quem vai poder me responder, na seara de segurança da informação, Proderj. A gente teve, no ano de 2017, 1.052 prefeituras atacadas por hackers ou por malwares e tudo mais, né? Ataques de DDoS, ataques de malwares, enfim. E o Proderj, eu vi que nos últimos 2 anos não fez nenhuma licitação para a área de segurança da informação. Inclusive, lembro que nos Jogos Olímpicos, em 2016, o Proderj estava desesperado pedindo ajuda a diversas empresas no mercado para poder botar 2, 3 soluções ali de APT e tudo mais para evitar que tivesse ataques ao governo do Estado. Então, a minha primeira pergunta é como é que está essa questão no Proderj, se existe uma rotina de teste de penetração, de análise de vulnerabilidades, se existem ferramentas hoje condizentes com o estado da arte atual e dos ataques atuais, para evitar os ataques, inclusive, para o governo do Estado, porque a gente tem sistemas ali que são sensíveis, que têm dados dos servidores públicos, né? Inclusive, eu lembro até alguns anos atrás que a rede Medusa, não sei se ainda está disponível, tinha sido atacada também. Como está o tema do LGPD, eu vejo que vocês estão fazendo um ciclo de palestras e tudo mais, mas o Proderj tem que ser pioneiro, inclusive estando aderente ali ao LGPD e mostrando para os outros entes, né, qual é o caminho das pedras. A outra pergunta é como é que o Proderj tem feito os seus convênios e suas parcerias com órgãos do Estado, por exemplo, o CEPERJ. A gente tem uma questão hoje, que é uma questão latente aí, que é de Big Data, fazer análise de dados, mineração de dados. O Ministério Público, inclusive, já tem a ferramenta dele. Se o Proderj tem participado disso, de forma que consiga fazer compartilhamento de informações para que o Estado também possa ter uma ferramenta dessa, ou pelo menos utilizar essa ferramenta de forma mais proficiente. Se o Proderj tem algum convênio até de utilização de ferramentas junto ao SERP, o DataPrev e outros do governo federal, acho que hoje tem o data center do Proderj, fica no 6CC, se eu não me engano, né? E realmente o fato de não ter uma redundância é algo surreal. Acho que até as empresas de médio porte têm uma redundância de data center e o Proderj não tem algo muito sério. Então, se existe alguma parceria, por exemplo, com o SERP, para poder utilizar essas soluções. E só para finalizar, eu sou adepto à ideia que o Proderj deveria voltar, né, lá atrás, se não me engano, à Secretaria de Ciência e Tecnologia, para poder, inclusive, usufruir das estruturas que a FAITEC está criando. Inclusive, a FAITEC criou agora uma parceria enorme com a Cisco, que o Proderj poderia estar utilizando e não utiliza. Poderia estar participando junto com a FAPERJ de estudos acadêmicos na área de tecnologia. Enfim, eu acho um grande equívoco estar na Casa Civil. E gostaria também de saber a opinião dos senhores com relação a estar hoje na Casa Civil, sendo que o Proderj já foi da Ciência e Tecnologia e depois da Secretaria de Fazenda. É só isso, obrigado. Obrigado, deputado Alexandre Knoploch. Eu passo ao presidente Marcos Vieira e equipe para responder as perguntas. Registro a presença do deputado Flávio Serafini, membro da Comissão de Ciência e Tecnologia. Boa tarde, deputado Alexandre Knoploch. Bom, vou tentar responder suas perguntas. Se não esgotá-las, aí eu pediria talvez auxílio mais técnico, se o senhor quiser entrar
numa parte mais técnica. Bom, vamos lá. Com relação ao CEPERJ, nós temos conversado muito com eles. É uma instituição parceira. Inclusive, nós já os ajudamos em face de um convênio anterior, que inclusive se encerra esse mês. Não, se não é esse mês, 21 de agosto. Né? Então, temos trabalhado muito com o CEPERJ nessa área de dados, né, de ciência de dados, analíticos, etc. Também temos conversado com a CGE e com o DETRAN. Com outros também, mas essas são as mais fortes. Com o próprio CEPERJ, nós temos buscado uma parceria dentro da área de atuação deles, de capacitação de servidores, nós criarmos uma vertente, uma costela da área de capacitação na área de TI, né, e TI pública, digamos assim, TI e TI pública, né, que a gente está trabalhando, chamando como universidade corporativa. As tratativas já estão bem avançadas, já estamos em fase já de fecharmos os planos de trabalho, enfim, para se possível, formalizarmos isso. Com relação ao CERPRO, parcerias, nós temos conversado bastante com algumas e temos buscado soluções, mas de uma maneira pontual, não de uma maneira sistêmica. Nós somos provocados e, em face da nossa competência, expertise, conhecimento, rede de relacionamento, nós temos buscar. O Estado do Rio de Janeiro, o Proderj, é cliente do CERPRO, né? Fazendo uma correção, o novo data center será no CICC. O data center do Proderj, o colocation dele fica na instalação do CERPRO ali no Jardim Botânico, no Horto, né, onde fica o mainframe e umas blades nossas ali. Então, o CERPRO acolheu o data center do Proderj por ocasião da saída do CAERJ em 2016. Nós temos mais assim, buscamos essas soluções, mas poderia ser de uma forma mais sistêmica, mas estamos caminhando para isso. E aí eu vou fazer um parêntese, pegando tudo que já foi dito aí, muito desse arcabouço de convergência, de centralização de compras, de padronização, eles já estão sendo normatizados pela Casa Civil. Eu citei o decreto 46665, mas tem o 46584, 46631, que depois foi alterado pelo 46726, entre outros. Isso já está sendo tratado em nível de Casa Civil e subsecretaria. Com relação à segurança da informação, o que nós estamos detectando é que realmente há uma defasagem muito grande. Né? Há alguns órgãos com maturidade um pouco melhor ou até satisfatória, como, por exemplo, Fazenda, o próprio Proderj, e há outros sem nenhuma maturidade. A nossa segurança de ataques externos, ela na rede, na Infovia, ela hoje é provida pela operadora, Oi, é satisfatória. Nós estamos agora para lançar o edital do Infovia 3.0, atualizando toda a tecnologia. Esperamos que vai trazer uma enorme economicidade para o Estado, para o contribuinte, e com requisitos muito definidos e bem dimensionados com relação à segurança da informação, né, da rede do Estado, digamos assim, da rede de governo. Uma das coisas, inclusive, que a gente pretende construir é ter uma replicação de um SNOC, o senhor conhece bem, assim, um centro de controle de segurança e da rede para que possamos monitorar em tempo real o que está trafegando, o que está acontecendo. Em paralelo a isso, internamente, estamos estruturando bastante o Proderj para que sejamos realmente esse polo catalisador da mentalidade de segurança da informação. A ideia nossa a gente traz um pouco a experiência da Marinha, não é segredo para ninguém que eu fui militar da Marinha, e o meu assessor aqui da área de segurança da informação é um profissional extremamente capacitado. Então, nós estamos trazendo, sim, sendo simplista, grosso modo, um modelo das Forças Armadas que talvez seja um dos melhores em área pública do país, para o governo do Estado, tentando replicar um CERT, um CECIRT, um Centro de Respostas a Incidentes. Com isso, aí vou responder a pergunta do senhor, a primeira, deputado Valdec Carneiro, nós temos nos aproximado muito da própria SECT, né, para trazer um pouco o apoio deles e, eventualmente, até a necessidade de algum tipo de financiamento em construção com editais da FAPERJ, etc., porque a solução ela precisa ainda de trazer soluções comerciais para que ela
atua em todas as camadas que a gente vislumbra, né? A gente traz grande parte já do próprio Proderj, da Marinha, ou seja, um custo zero para o Estado, porém ela não resolve tudo. Então, a gente vai buscar, através de um fomento, de um projeto científico. Estivemos conversando essa semana também com professores da área de inteligência artificial da UERJ, a professora Carla, também para desenvolvermos coisas em conjunto. Então, assim, o Proderj está buscando se capilarizar, buscando as parcerias necessárias, os apoios, para superar as limitações e as dificuldades, que são muitas. Mas temos Presidente, avançado. me perdoe, aproveitando um fio levantado aqui, trazido pelo deputado Knobloch, a sua equipe tem refletido sobre essa questão digamos, da melhor vinculação do Proderj na estrutura do Estado? Isso tem passado pela cabeça de vocês? Olha, deputado, não. Isso aí, né, eu entrei e já estava essa estruturação do Estado. Eu Ela sei. não me cabe um juízo de valor. A verdade, hoje, eu entendo, a tecnologia da informação, ela suporta tudo, ela é uma ferramenta, de uma maneira geral. Lógico que tem outras vertentes, tem a vertente da ciência e tecnologia, mas assim, a tecnologia da informação está em tudo. Então, também faz sentido para mim em que esteja na Casa Civil na vertente da governança. Se quer se aprimorar a governança, a gestão, ao final, as ferramentas tecnológicas que vão dar sustentação a isso. Então, assim, para mim, também me parece que faz sentido. Mas poderia também estar na Secretaria de Ciência e Tecnologia, por quê? Porque a tecnologia da informação hoje tem interface, tem interseção com quase todo mundo. Né? Se a gente imaginar como governo digital, como suporte de gestão, como suporte de governo. Mas eu entendo hoje que foi formatado a estrutura administrativa do Estado nesse sentido da governança. Como o Proderj é o órgão da tecnologia, a tecnologia suportando a gestão que se quer construir. Podia me dar uma parte? Sim, o ex-presidente Sérgio Rosa pediu, em seguida o Marcos Vilela, e depois vamos ouvir o deputado Flávio Serafini. Sobre a localização de uma instituição tipo Proderj, e o Proderj, quando eu fui presidente, era a Secretaria de Administração, depois foi para Ciência e Tecnologia, já andou por várias secretarias. Isso não é característica do Rio. Em vários estados tem essa localização em secretarias diferentes. Na nossa opinião, a Casa Civil é o local correto para estar o Proderj. O que falta é um CONSET atuante e comprometido. Porque quando faz o CONSET e ele não atua, o Proderj, a instituição de informática, fica sem direção para impor as soluções, não solução tecnológica, é o que for pactuado dentro do governo. Então, me parece que é correto, como poderia estar em outro lugar, mas é um lugar, para mim, mais adequado. Isso não é uma questão matemática, faz a equação e define onde está, mas o CONSET tem que ser forte e interessado, né? Marcos Vilela, depois eu volto para o presidente. Por quê? Deve, no nosso entendimento, ser na Casa Civil. O Proderj é um órgão prestador de serviços. Ele não pode estar em qualquer secretaria, ele tem que estar na secretaria que o mantém equidistante de todas as outras, da mesma forma. Se ele vai para a Fazenda, se ele vai para planejamento, se ele vai para Ciência e Tecnologia, ele está vinculado a uma determinada secretaria que ele deveria estar prestando serviço. Então, se ele fica na Casa Civil, ele cumpre exatamente a função que ele tem. E pode ser cobrado por isso, diferentemente de qualquer outro local. Por isso que a gente sempre defendeu que ele ficasse na Casa Civil e achamos que esse é o melhor caminho para ele. Presidente, obrigado, Marcos. Para completar as respostas ao deputado Knobloch. Bom, então é exatamente isso. Faz sentido no sentido da governança. Você fica equidistante, né, e não tem nenhuma tendenciosidade que possa vir ter de priorização de alguma outra área do Estado. Bom, com relação à padronização e centralização, já disse, a gente está agindo nesse sentido ainda muito no arcabouço normativo, né, que nós entendemos assim, o Proderj está disposto a ser um órgão de governo digital e tem que
nós temos que pensar em mais médio para longo prazo, em passarmos para sermos um órgão também de inteligência, né? Hoje a inteligência está baseada toda em dados. E como aqui já foi citado pelo próprio deputado Alexandre Knoploch, enfim, não tem redundância, enfim, e essa questão da redundância não é só exclusividade do Proderj, tá, deputado? Existem outros setores do Estado também que têm a mesma situação. Não tenho procuração para falar em nome deles, mas a gente já tem um diagnóstico. Nós fizemos um inventário da TI do Estado nos primeiros 180 dias, e nós temos um diagnóstico bem sólido do que precisamos começar a construir a partir de agora para diminuir o risco, otimizar o resultado, otimizar a infraestrutura, ter escalabilidade, ter economicidade, e aí, a partir daí, a gente consegue avançar muito mais, quer seja com parcerias acadêmicas, quer seja com produtos e serviços da iniciativa privada, ou quer seja até com desenvolvimento proprietários. Aí o modelo, a necessidade é que vai direcionar o que precisa ser construído. Espero ter respondido a pergunta. Bom, obrigado, presidente. Tem a palavra o deputado Flávio Serafini. Bom dia a todas e todos. Bom dia à equipe de gestão do Proderj, aos servidores aqui presentes, aos ex-gestores, aos deputados aqui presentes. Eu serei breve, estava aqui lendo justamente o relato das primeiras falas feitas aqui na mesa de apresentação do Proderj. Essa é uma discussão que a gente tem acompanhado nos últimos anos, e a gente sempre olhou para o Proderj com uma mistura de um sentimento de importância estratégica para o governo do Estado e um sentimento de uma certa frustração com o processo de sucateamento, de falta de investimentos que o Proderj vinha sendo tratado. A gente via, já discutimos com os servidores do Proderj a questão da falta de um quadro efetivo que fosse capaz de fazer com que o Proderj cumprisse, de fato, né, os desafios que a gente espera, podendo atuar em todo o Estado do Rio de Janeiro, né, todo o governo do Estado do Rio de Janeiro. A gente viu a questão das mudanças de sede do próprio Proderj, né, não só a mudança de secretaria, mas a gente viu com preocupação naquela mudança a questão, né, como se somavam, né, a preocupação com uma perda de memória, com quadros majoritariamente terceirizados, falta de renovação dos servidores, que pudessem construir uma memória no Estado do Rio de Janeiro, nesse campo da tecnologia da informação, atendendo ao conjunto do governo, quanto do ponto de vista da infraestrutura que vinha se degradando e a aparente falta de um projeto estratégico. Então, a gente vem aqui nessa audiência, acho que ressaltar esse nosso posicionamento, né, de que a gente acha que hoje é impensável que governos, estruturas de governança como a do Estado do Rio de Janeiro não tenham uma musculatura considerável nessa área e fique cada vez mais dependente de processos de terceirização, etc. Para a gente é fundamental que o Proderj se reestruture no sentido de conseguir abarcar de forma mais direta as necessidades nessa área para o governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, queria até saber melhor, de forma bem objetiva e pontual, dentro desse diagnóstico que vocês já conseguiram fazer nesse período de pouco mais de 7 meses de governo, quais são as principais necessidades do Proderj e quais são as principais questões do ponto de vista desse papel que ele cumpre no atendimento das demandas do governo do Estado do Rio de Janeiro, para a gente saber, inclusive, enquanto parlamento, que esforços a gente pode mover para ajudar no fortalecimento do Proderj. A gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro se encontra em regime de recuperação fiscal, mas esse regime é justamente fruto de uma crise que a gente tem que encontrar saídas. E a gente não tem dúvidas que, do ponto de vista da gestão, o papel que o Proderj pode cumprir sobre diversos aspectos, né, tanto da economicidade quanto da contribuição na produção de informações, na produção de tecnologias, é um papel estratégico. Então, eu entendo que qualquer governo que queira, de fato, construir uma agenda
de enfrentamento da crise que o Rio de Janeiro está, tem que incluir dentro da sua agenda o papel estratégico do Proderj. Então, nesse sentido, quais são as principais dificuldades e quais são, do ponto de vista, né, do papel estratégico do Proderj, como é que isso está sendo visto nas discussões dentro do governo e como que a gente aqui, enquanto parlamento, pode ajudar para consolidar o papel do Proderj como órgão de Estado com capacidade de atender ao conjunto das agências públicas do Estado do Rio de Janeiro. Presidente, posso fazer aproveitar para fazer uma pergunta ao presidente do Proderj? Claro, lógico. Se o Proderj tem um cálculo de quanto economizaria em termos de gastos do Estado com a tecnologia da informação, na medida que há um nível maior de centralização e de se existe esse estudo já feito. Bom, nós fizemos o inventário, foi até uma das metas do governador, e esse inventário já nos dá um diagnóstico muito bom, né? Não esgotou ainda o tema, porque tem algumas particularidades que nós temos que nos aprofundar ainda mais, principalmente naqueles de grande volume financeiro. Porém, essa questão realmente de padronização das soluções, quando forem possíveis, né, centralização de compras, centralização da solução em si, como um Proderj, como provedor da solução, trará uma economicidade muito grande. Esse número exato eu não tenho, porque a gente ainda estamos trabalhando no diagnóstico, né? Mas, assim, temos também a orientação de respeitar, porque muitas dessas licenças, enfim, dessas soluções, elas estão rodando, né? Então, a gente não pode parar o Estado, a verdade é essa. Então, na medida do possível, a gente está tentando conciliar o dia a dia com um planejamento estratégico para o futuro, para os longos prazos. Como eu disse aqui, eu acredito que a partir de 2020, com um data center do legado olímpico, construindo essa convergência, essa redundância, as interoperabilidades, iniciando a construção das interoperabilidades, vamos entrar com ofertas pesadas de serviço. E aí a economicidade vai ficar muito clara para todo mundo, num primeiro momento. Como estratégia, respondendo ao deputado Flávio Serafini, nós fechamos com o concurso da Casa Civil e Governança, né, como a infraestrutura estava muito sucateada, então, e as restrições, as limitações, principalmente orçamentárias, são muito grandes, financeiras, nós estamos hoje buscando recompor a infraestrutura básica, a infraestrutura estratégica, né, tanto do Proderj ou contribuindo para outras infraestruturas de outros órgãos. Isso, no primeiro, atuando muito no hardware. No segundo momento, a gente vai migrar os softwares, como já citei aqui no início, né, a questão do mainframe, que também foi muito bem ampliada pelo Dr. Sérgio, ex-presidente, né, para que traga economicidade, enfim. Então, tem, enfim, quais os sistemas que nós vamos manter? Quais são os sistemas que são estratégicos para o Estado? Esses sistemas demandam modernização, atualização? Que tipo de intervenção vai precisar ser feito? Né? E aí chegamos ao cerne da pergunta de Vossa Excelência, né? Ao final, tudo passa realmente hoje pela grande limitação de recursos humanos em quantidade, consequentemente em qualidade. A qualidade lá do Proderj é excelente. A cada dia eu me surpreendo positivamente nesses poucos mais de 6 meses que eu estou lá, de todas as reuniões que eu participo, os sistemas que eu conheço rodam há muito tempo sem grandes problemas e, o que é pior, sem nenhum tipo de intervenção ou manutenção corretiva e evolutiva, muitas vezes em mais de uma década. E o sistema ainda dá suporte aos negócios do Estado. Posso citar um mais recente, que é um sistema que fala com o TJ, com o depósito público, entendeu? De agendamento, enfim, de recebimento de material e documentação. Então, assim, ao final, hoje, o nosso grande gargalo realmente é ter uma capacidade de produzir mais. Passa por recursos humanos e depois por recursos financeiros, né? Ao final, sempre é isso, porque muitas também das coisas não vão poder ser feitas só pelo Estado, ou só pelo corpo funcional do Proderj, enfim. A gente, muitas vezes, vai ter que contratar uma licença, vai ter que, enfim, buscar uma solução de mercado para se acoplar a uma solução já existente no Estado, ou desenvolver uma solução
de mercado, a customizá-la e trazê-la para o Estado. Então, afinal, assim, o apoio que a LERJ poderia nos dar, além desses dois, também é nessa cultura, é a mudança, às vezes, da mentalidade, do mindset, né? Não gosto de falar muito palavra em inglês, mas assim, da mentalidade que, se convergir, todo mundo ganha. Entendeu? Inclusive aquele que se vê como um possível cliente, né? Todo mundo vai ganhar. Vai ser mais econômico, mais eficiente, mais eficaz para todo mundo. Para o Proderj e, para, eventualmente, para o órgão que demanda aquele serviço. Então, eu vejo dessa maneira um robustecimento nas tratativas dos senhores com os órgãos do Estado, essa mentalidade de mudar. Vamos tentar convergir o máximo que a gente puder, vamos tentar robustecer o Proderj, vamos tentar fortalecer o Proderj, que o Proderj está resoluto em contribuir o máximo possível com o corpo funcional deles lá. O pessoal está muito motivado, muito dedicado, muito comprometido em entregarmos mais. Obrigado, presidente. Antes de encerrar a audiência, eu quero fazer alguns encaminhamentos em função do que a gente discutiu aqui. Porque, na verdade, o propósito da comissão, o presidente saiba disso, é atuar no sentido do fortalecimento do Proderj e do seu pleno reconhecimento como o centro nervoso de tecnologia da informação do Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, primeira coisa, sobre a questão do prédio Alfândega 8, Marcos faz menção a um acordo que foi, enfim, celebrado e tudo mais. Eu pergunto se o governo do Estado, na atual legislatura, no atual quadriênio, se já oficiou a Assembleia Legislativa formalizando esta solicitação. Isso já aconteceu? Porque acordos são feitos e são confirmados ou são esquecidos. Não é? O senhor me permite? Claro, lógico. Bom, logo quando nós entramos, isso me foi trazido até pelo chefe de gabinete, existe um documento, isso foi publicado, enfim, me mostrou toda a documentação das tratativas. Ao mudar o governo, eu venho fomentando esse assunto dentro do governo, dentro da própria Casa Civil e dentro da Subsecretaria de Patrimônio, que é subordinada à Fazenda. Inclusive, ontem tivemos uma reunião, eu iria, mas acabei não podendo ir, meu vice-presidente foi, e nós tratamos desse assunto. Eu não tenho conhecimento se o governo federal oficiou a LERJ. Eu creio que não. Governo estadual, né? O governo estadual, perdão, oficiou a LERJ sobre isso. Dentro do governo estadual, o que eu posso dizer é assim, eu já aqueci esse assunto de novo, entendeu? Eu fiz um ofício em cima... Ou seja, o Proderj tem todo interesse nisso. Sim, com certeza. É muito interessante para a gente que tenhamos sede própria, para que possamos diminuir essas incertezas. Nós estamos muito bem alojados no Detran, o Detran nos recebeu muito bem, mas é sempre uma incerteza. Se um dia o Detran sair de lá, sai todo mundo. E fica difícil a gente ter termos uma continuidade de investimentos de longo prazo em infraestrutura, porque sempre fica essa incerteza. Fica, vale a pena investir se a gente sair daqui, como é que fica? Então, é interessante que o Proderj tenha uma sede própria, pode ser essa da Alfândega 8, que já estava previamente encaminhada, dentro da Casa Civil e da Subsecretaria de Patrimônio da Fazenda. Esse assunto já está atualizado, eu só vou verificar se o governo federal oficiou... Estadual. Estou com o governo federal na cabeça, perdão, o governo estadual oficiou a LERJ com relação a isso. Na verdade, seria interessante que oficiasse. Eu acho importante. Eu vou conversar, eu, Flávio, o Quiloploc, vamos conversar hoje com o deputado André Siciliano sobre essa questão, relatando essa audiência de hoje, e eu vou ligar eu mesmo para o secretário Zamit para sugerir que, se não o fez, que o faça prontamente, porque eu acho que é importante ter um documento da atual gestão, requisitando o espaço, enfim. Então, esse é um primeiro aspecto. O deputado André Siciliano já reiterou diversas vezes que o objetivo dele com a transferência da Assembleia para o prédio do Banejão é otimizar a gestão. Então, já afirmou diversas vezes que não é do interesse dele manter o controle desses prédios. Mas é importante ver, inclusive, quais foram os termos, né, da aquisição do prédio do Banejão, quais foram os acordos, ou seja, retomar essas tratativas para que esse desejo da Assembleia Legislativa tenha sentido dentro desse processo mais global que já está inserido, essa mudança aqui da Assembleia. Muito bem. Bom, sobre a questão... Experiência... Não, por favor, Sérgio Roda, por favor. É só quando a gente fala... No microfone, por favor. Desculpa.
É a garganta que está me chamando a atenção para eu não falar. Quando a gente fala de segurança da informação, o mainframe é extremamente seguro. As pessoas não se esforçam de invadir um mainframe, dada a facilidade de fazer invasões em plataformas muito mais abertas. No entanto, nós não podemos estar condenados a ir para a tumba junto com o mainframe. Então, enquanto tem o projeto de desativar o mainframe, que se invista na segurança de informação para as novas tecnologias. E, quanto à contingência, eu não vou afirmar, mas se olharmos o parque computacional que o governo do Estado tem nas diversas secretarias, talvez a contingência esteja aí dentro. Ao invés de cada um fazer o seu, ter um sistema colaborativo com o que já foi investido. Não estou novamente dizendo em coisa definitiva, mas um passo para ter alguma contingência enquanto se toma fôlego. E, para finalizar, não adianta discutir o Proderj se o Proderj não for para atender saúde, educação, aonde a população é que é beneficiada. É como Aristóteles para o seu filho, falando sobre serviço, aí o Serafine, serviço médico. Quem deve dar o valor do serviço médico? O Aristóteles dizia para o filho, a pessoa tomadora do serviço, e não aquele que vende. Então, igualmente, na área de informação, quem tem que validar a importância e eficiência do Proderj são as secretarias e a população, que é quem consome esse serviço. Bom, nesse sentido, Sérgio, o segundo encaminhamento, primeiro foi a questão do prédio. O segundo encaminhamento, eu acho que a comissão pode aprofundar e fazer em diálogo com vocês, com os interlocutores aqui, sistematizar, Alexandre, Flávio, um projeto de lei definindo as diretrizes do sistema de tecnologia de informação no Estado, e fazer isso de tal forma que o projeto fortaleça o Proderj. Então, a ideia seria a gente preparar, e a gente pode preparar uma minuta, submetê-la aos senhores e senhoras, mas alguma coisa que possa definir a política de TI do Estado, as diretrizes da política, a política que executa o governo. Nós daqui formularíamos as diretrizes da política. E, entre essas diretrizes, tentar combater, no projeto, essa pulverização, essas terceirizações pulverizadas, em proveito de uma canalização mais firme, desses recursos e tudo mais, ao Proderj. Então, a gente vai tentar fazer esse esforço de produção de um projeto de lei, fixando as diretrizes da política de tecnologia da informação no Estado. Isso não vai ser protocolado sem antes conversarmos com os senhores novamente, de maneira que a gente possa ter um projeto que dê sustentação a essa tese. Esse é um segundo encaminhamento. E aí, talvez não seja para 2019, mas se a gente consegue definir um projeto de lei que vire lei no Estado, uma política, as diretrizes da política, com esse espírito, pode ser que a partir do ano que vem a gente já possa ter uma parcela de orçamento maior para o Proderj, porque realmente não é razoável, Flávio, que o orçamento seja de 56 milhões, dos quais 52 com o pessoal. Então, o Proderj tem 4 milhões de reais para custeio e investimento. Isso realmente não é razoável. E um outro encaminhamento, eu queria que a Associação de Servidores nos fizesse chegar a decisão judicial que trata de concurso público. Tem uma decisão judicial, não é isso? Sim. É uma decisão recente? Não. Ela é de 2018. Tá bom. Então não é tão... relativamente recente. No segundo semestre de 2018, se eu não me engano, 18. Se pudesse fazer chegar a decisão para nós, que a gente vai examinar o conteúdo dessa decisão, e se for o caso, o presidente do Proderj não pode fazer isso, nem deve, mas eu posso, a comissão pode acionar o Ministério Público e tentar provocar o cumprimento, pelo menos que o Estado defina um cronograma, faça essa decisão judicial, defina um cronograma para a realização do concurso. Isso é muito importante. Então, queria pedir ajuda à Associação de Servidores, que me fizesse chegar à comissão
o documento de inteiro teor da decisão judicial sobre os concursos, sobre concurso público no Proderj. Bom, alguém quer acrescentar algum elemento de informação, alguma reflexão? Então, quero agradecer a presença de todos e todas, do presidente Marcos Vieira, de sua equipe, do Marcos Vilela, do Júlio Falcino, pela Associação de Servidores, do Sérgio Rosa, esse presidente que também enriqueceu a nossa audiência com a sua experiência e sua trajetória. Agradecer ao deputado Alexandre Knoploch, que provocou a comissão com essa pauta, e a gente vai voltar a interagir brevemente em função desses encaminhamentos que foram aqui apresentados. Bom, agradeço a presença de todos mais uma vez e declaro encerrada esta audiência pública.